Temos cantado sobre os cuidados de Deus, cuidados do Senhor Jesus sobre nós. E agora acabamos de cantar que as palavras que o Senhor Jesus fala, que Ele fala, traz para nós consolação. E eu gostaria de pensar um pouco nessa passagem do Evangelho de Mateus. É uma passagem bem conhecida, bem utilizada, mas como se trata da palavra do Senhor, ele tem algo a mais para nós. Mateus capítulo 14 e versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despediram a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Nós já cantamos a respeito dos cuidados de Deus conosco nessa jornada, a sua permissão. Ele permite coisas que ocorram na nossa vida, mas Ele haverá de cuidar de nós. Nós já temos pensado em outras oportunidades e já temos ouvido bastante a respeito dessa atitude que Pedro teve. E aqui é o único relato que nos fala que Pedro anda sobre as águas. Realmente aqui fala a respeito de Pedro. Mas nós queremos nos deter na pessoa do Senhor Jesus. Nós temos aqui que o Senhor Jesus ordenou os seus discípulos que entrassem no barco. O outro evangelho diz que ele estava orando, então os discípulos entraram no barco e se afastaram. Enquanto o Senhor Jesus despedia a multidão. Mas diz que o vento era contrário. Eles estavam convictos, podemos assim dizer, que estavam fazendo a vontade do Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que mandou eles entrar no barco e passar para outra banda. Mas o vento era contrário. O mar estava bem agitado. Diz que as ondas açoitavam, açoitado pelas ondas, as dificuldades que eles estavam encontrando naquela trajetória. Mas nós vemos que o Senhor Jesus observava tudo aquilo. Não podemos pensar, amados irmãos, que Ele está no controle de tudo, Ele sabe. O mesmo que diz para
Entrar no barco é aquele que vai cuidar, que vai guardar, que vai suprir, que vai direcionar. É o mesmo que vai manter, porque ele é fiel. E diz que ele vai, no versículo 25, vai ao encontro deles. Dirigiu-se Jesus para eles. Ele sabia muito bem aonde eles estavam. Ele sabia muito bem como eles estavam. Isso nos traz para nós uma segurança, nos traz um consolo. Porque ele conhece a cada um, sabe onde nós estamos, sabe como estamos e sabe o que precisamos. Nos faz pensar, amados irmãos, que Deus, o Senhor Jesus, ele não muda. Aquele mesmo Deus que tirou o povo, tirou a nação de Israel do Egito, que os livrou da casa da servidão, que desceu para resgatar, para livrar, era o mesmo que ia conduzir e era o mesmo que ia suprir a necessidade do povo no deserto. Até parece que estamos repetindo isso, algo tão, podemos até dizer, tão notório nas Escrituras. Nós sabemos que já ouvimos em oração essa noite que, de fato, às vezes nós esquecemos disso. Às vezes o vento forte, a tempestade, as ondas, as circunstâncias, as coisas externas que nos cercam, nos faz mudar a nossa visão e muitas vezes esquecemos que aquele que nos salvou, que nos tirou da casa da servidão, é o mesmo que vai nos guardar e que vai nos conduzir. Nós sabemos que aqui no Brasil teve a escravidão, teve um período da escravidão, dos escravos. Mas em determinado tempo foi dado uma lei que, então, aqueles que nascessem iam nascendo livres. Mas esses que receberam isso, ou aqueles que foram depois libertos, mesmo já numa certa idade, eles foram largados. Eles não tinham como comprar, não tinham como viver. Foi dada a liberdade, mas não foi dado condições para viverem livres. Estava pensando aqui no Senhor Jesus. Ele nos libertou, Ele nos salvou, mas é o mesmo que cuida. Um determinado evangelho, na oração do Senhor Jesus, do Evangelho de João, capítulo 17, onde o Senhor Jesus abre ali o seu coração, as petições do Senhor Jesus, ele disse: aqueles que tu me destes, eu guardei. Quando eu estava aqui no mundo, eu guardei. Ele é capaz de guardar e suprir. Então nós temos que o Senhor Jesus dirigiu-se a eles, andando por cima do mar. Algo completamente, aos nossos olhos humanos, inimaginável. Mas não era o mar, não era a distância, não era aquela situação deles já estar no meio do mar avançado que é impedir daquele que é poderoso de ir ao encontro. Nós podemos também contar com isso, amados irmãos. Não é as dificuldades que se erguem, não é até mesmo nosso problema de saúde que vai impedir a ação do Senhor nas nossas vidas. E Ele vai ao encontro deles. E os discípulos viram o Senhor Jesus andando e se assustaram e gritaram com medo. Mas é interessante que o Senhor Jesus, no versículo 27, diz: Jesus, porém, lhes falou logo.
Nós temos essa característica muito no Evangelho de Marcos, onde nós temos estudado a rapidez, a prontidão do Senhor Jesus. Nós temos isso muito no Evangelho de Marcos, onde apresenta ele como servo. E logo, ele atende. E nós temos aqui também, e logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. No trecho onde nós lemos, nós temos essa primeira fala do Senhor Jesus, a segunda fala do Senhor Jesus, porque ele tinha já ordenado os discípulos a entrar no barco. Mas aqui mais especificamente ele fala para eles, tem de bom ânimo. No versículo 29 ele diz a Pedro, vem. No versículo 31 ele diz, homem de pequena fé, porque duvidastes? E nessas três coisas, nessas três falas, nós podemos observar a pessoa do Senhor Jesus, o seu ser, como ele age conosco. Ele tem de bom ânimo. Sou eu. É interessante que ele não aponta outra pessoa. Ele mostra a ele mesmo, sou eu. E muitas vezes ele faz isso conosco, o Senhor Jesus. No meio das nossas dores, no meio daquela barreira que nos impede de vê-lo, ele declara-se outra vez, sou eu. Ele quer que nós tenhamos ele bem nítido, bem visível, bem claro diante de nós. Sou eu. Ele quer confortar. Não temais. Mas quem é esse que pode dizer isso? Nós não temos condições de dizer alguma coisa desse tipo para alguém, porque nós não conseguimos dar segurança para aquela pessoa. Podemos encorajar, sim, a palavra de Deus nos orienta a encorajar, a fortalecer, a estimular, a exortar, mas garantir isso, não temais. Ele podia até olhar pelas circunstâncias da sua volta, mas tem vento forte, tem ondas, está açoitando o barco, estamos no meio do mar, está noite. Mas ele podia dizer, não temais, porque ele estava ali presente. Pedro, diante dessa reação, ele diz ao Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Eu estava pensando que muitas vezes nós também falamos isso para o Senhor. Diante de uma decisão que nós temos que tomar, nós até consultamos, às vezes, o Senhor, e Ele permite que nós vamos andar, que nós caminhamos, que nós vamos avançar. Esse que disse, vem para Pedro, é o que ia segurar ele em algo totalmente inimaginável, andar sobre as águas. Andar sobre um caminho completamente contrário. Mas esse que disse, vem, é o que ia garantir ele. Ia sustentar. É esse que vai nos dar a direção na nossa jornada aqui. Nós consultamos a ele e muitas vezes vão tomar um passo, ele diz sim, vem, pode andar. E nós começamos a desviar o nosso olhar, a nossa jornada aqui. Vamos perdendo foco no Senhor Jesus. E tem várias coisas que nos fazem desviar. Aqui era o vento forte, aqui era as ondas, mas tem coisas que nos fazem desviar. É o nosso compromisso, é aquilo que nós colocamos muitas vezes como prioridade, é aquilo que nós achamos que é o correto, e quando nós vamos percebendo, nós estamos afundando, porque perdemos a visão naquele que diz vem, naquele que é o centro, aquele que nos sustenta, aquele que é o mantenedor, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Senhor.
aquele que é o nosso mestre. É o cansaço, é os compromissos que nós temos e nós não vamos percebendo. Claro que aqui o vento forte era algo que não conseguimos nem, pelo menos eu não consigo nem imaginar alguém andando sobre as águas, sobre as ondas. E ele sentiu isso, começou a ir para o, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele recorre ao Senhor Jesus. E aqui eu penso, amados irmãos, que ele tem uma ação de intercessor. Ele intercede por Pedro. Não deixa Pedro ir ao fundo. Não deixa o Pedro afundar. Ele estende a sua mão e segurou, estendendo a mão, segurou. Ele segura Pedro primeiro e depois ele fala com Pedro. O Senhor Jesus tem a mesma ação hoje. Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Isso nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 34. E ele intercede por nós. Ele conhece nós. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe as nossas dificuldades. E ele nos cuida. E é interessante, amados irmãos, que pode ser na terra firme. Pode ser no meio do mar como eles estavam. O mesmo Senhor cuidou deles. Não importa o lugar onde nós vamos estar. Onde Ele permitir onde nós vamos estar. Em qualquer outra parte. Ele vai nos cuidar. Porque Ele é fiel. Ele vai nos suprir. Ele segura pela mão Pedro e traz ele para si. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? E é interessante que, em outra parte, ele fala com, repreende a tempestade, repreende o vento, e ele cessa. Mas aqui não diz isso. Quando subiram para o barco. Então, quando ambos subiram, então parou, acalmou o vento. Não acalmou quando eles estavam ali, mas quando eles subiram para o barco. Quando o Senhor Jesus pega Pedro pela mão, fala com Pedro, ele sobe ao barco, então cessa. Ele quer nos livrar, quer nos dar certeza, muitas vezes no meio da tempestade, no meio das dificuldades. Ele quer mostrar que Ele está conosco. O Senhor Jesus quer mostrar que Ele está todo o tempo conosco, nos guardando, nos fortalecendo, nos conduzindo pela sua mão, nos mostrando o caminho correto. Porque Ele diz: eu sou. Não tem mais. Sou eu. A sua presença. Não há ninguém maior do que o Senhor Jesus. E Ele pode, sim, se compadecer de nós, porque Ele sabe o que é passar dificuldades. Esse dia nós estávamos conversando, eu e uma irmã, e a respeito do que nós fizemos para as outras pessoas, conduzidos por Deus, permitidos pelo Senhor. Nós ajudamos, nós auxiliamos, e muitas vezes aqueles que são auxiliados, são amparados pela ação nossa, muitas vezes viram as costas para nós, e até mesmo falam coisas que nos deixam até magoados e tristes. Nós muitas vezes nos dedicamos, nos empenhamos em ajudar, despojamos algo que às vezes nós temos e utilizamos, e aquelas pessoas que são beneficiadas, muitas vezes até falam e inventam e falam coisas que nos deixam tristes. E nós estávamos conversando e nós pensamos, o Senhor Jesus também, Ele é capaz de nos consolar nesse sentido. Porque Ele também sofreu isso. Não me lembro do Salmo, mas ele diz que Ele, por causa do seu amor, eles trataram Ele mal, deram a paga do seu amor foi com
a repreensão, foi com escárnio, foi com repúdio. Ele também pode se compadecer disso. E Ele quer que nós levamos a Ele essas dificuldades. Aquilo que fazemos, Ele julga nossas intenções. Mas Ele também pode, sim, se compadecer de nós nesse sentido. Como paga do seu amor. Ele amou, Ele curou, Ele supriu, Ele conduziu, Ele se manifestou ao seu povo terreno. E como paga desse seu amor, lhe deram a cruz. Ele pode se compadecer de nós. Que maravilhoso, que Senhor. Que Senhor é o nosso Senhor Jesus, que nos cuida e nos guarda. E como nós cantamos no último hino, que as suas palavras trazem consolação, as palavras do Senhor Jesus. Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Vem, homem de pequena fé, por que duvidaste? O que causou depois eles chegaram ao outro lado. E no versículo 33 diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A permissão do Senhor, nós passarmos por algumas dificuldades, o seu amparo, a sua manifestação, Ele quer causar a nós, quer trazer a nós um verdadeiro louvor e gratidão e adoração à sua pessoa. Muitas vezes Ele permite que ocorram certas coisas, para que nós possamos não estar atentos e nos empenharmos nossos esforços e nosso suor em tantas coisas aqui do mundo que vão ficar para trás. Muitas vezes nos dedicamos tanto às coisas aqui, nos empenhamos, são coisas listas, e nos dedicamos e passamos horas na frente elaborando e fazendo planos para as coisas que vão ficar. Mas quando a pessoa do Senhor Jesus, nos determos na sua pessoa, em conhecê-lo, em saber a sua ação, como Ele age, como Ele atua nas nossas vidas, muitas vezes não ficamos nem um minuto, mas queremos pedir que Ele nos ajude. Nós queremos ver o Senhor. Ele vai nos guardar. Ele tem cuidado de nós. E vai nos guardar, e não somente isso. É maravilhoso a sua promessa de voltar. Já pensaram, amados irmãos, naquele dia que nós vamos ver o Senhor Jesus nos ares, esse que nos guardou nas dificuldades. E naquele momento que eu estava sozinho chorando, e chorando por diversos problemas e coisas que acontecem no nosso dia a dia, aquele que estava ali nos consolando, nós vamos ver Ele. Ah, que dia grandioso será esse, quando nós vamos ver o Senhor Jesus, aquele que nos guardou, aquele que nos ama. Nós vamos contemplar Ele face a face. Vai cessar a dor, vai cessar a dificuldade até mesmo de caminhar, aquelas dores intensas que nós temos. Mas nós vamos ver o nosso Senhor Jesus. É o que nós desejamos, contemplar o nosso amado Salvador e estar para todo sempre no lar celestial.